Eu quero voltar ainda rapidamente a essa questão dos presos, de quem sairia da cadeia caso o Supremo faça a coisa certa. Eu me lembro, queridos, vocês sabem que as modestas contribuições deste jornalista ao jornalismo, eu me lembro, aí no governo petista, né, criou-se a fantasia de que no Brasil 200 mil mulheres morriam de aborto por ano. Vocês encontram jornalistas responsáveis repetiam isso, que parecia razoável. Aí eu fiz o óbvio, eu fui pegar o número de pessoas que morreram num ano, delas quantas eram mulheres, e depois a causa das mortes. Se morreram de aborto, tinha que ser em idade fértil. E o Fábio Cuba não tinha mulher mais para morrer, acabou. Acabou antes de eu chegar. Esse número chegou, uma ministra das mulheres levou esse número à ONU. Aí eu comecei atrás. E o número de mulheres que morriam de aborto não era 200 mil, eram 1.000 e poucos por ano. Sim, você pode considerar muito, eu só estou dizendo. Era 1/200. Agora vem essa história de, quantos presos vão ser soltos, quantos presos vão ser... Tem uma matéria que saiu no G1, e você vê com dados ali do Ministério da Justiça, então fizeram a seguinte conta. Em 2016, antes do Supremo votar o que votou, né, permitindo a execução da pena em segunda instância, havia 726.700 presos. Hoje há 812 mil. E logo chegaram à conclusão de que tudo isso, esse aumento, foi só de execução de gente de prisão depois de condenado em segunda instância. Em primeiro lugar, quem disse que foi? Tivesse sido, a diferença entre um número e o outro é de 85.300, não de 180 mil. Não de 190 mil. Mas quem disse que foi? Quem disse que aqui não tem prisão provisória, prisão temporária? Não há números. Parem de mentir. Só isso. É simples assim. E lembre-se que existe o Instituto da Prisão Provisória, o Estatuto da Prisão Preventiva, em qualquer fase do processo, como está no artigo 283 do Código de Processo Penal. E o ministro Moro e as fake news, como é que é o negócio? Reinaldo, essa ofensiva do Congresso na questão da prisão em segunda instância foi vista com ceticismo por ministros do Supremo. Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, os magistrados acham pouco provável que o tema avance no plenário da Câmara. Para eles, a intenção real dos deputados foi pressionar a Corte a manter o atual entendimento. Quem também parece pressionar os ministros é Sérgio Moro. O ex-juiz tem usado como argumento que não apenas condenados pela Lava Jato poderiam ser beneficiados pela mudança, mas também estupradores e assassinos. Porque adivinha quem, né? Sérgio Moro. O Gilmar Mendes concedeu uma entrevista ontem ao programa, foi ao ar ontem, acho que foi gravado, ao programa do Pedro Bial. Coitado, teve que ver ali o Joaquim Barbosa, bravo com ele e tal, ofensas na rua, né? Joaquim Barbosa que depois foi embora do Supremo, né? Não cansou, enfim. O Gilmar falou uma coisa boa do Moro. Eu concordo, obviamente, né? O que ele disse do Moro ali, sobre o Moro? Aspas, então, para o ministro Gilmar Mendes. Moro chegou quase que como um primeiro-ministro. Depois ele virou esse personagem que o Bolsonaro leva para o jogo do Flamengo. Ele está precisando do Bolsonaro. Antes o Bolsonaro precisava dele, depois ele passa a precisar do Bolsonaro. E passa também, pelo visto, a ser útil, né? A ser útil. E o Gilmar também falou ainda mais do Moro, né? Como é que é? Abre aspas para ele, quero dividir a minha responsabilidade com vocês, essa daí? Não. Não, antes. Além de sempre ter tratado o STF e os ministros com todo respeito, eu tenho a consciência tranquila em relação aos meus atos. Esse é o Moro respondendo ao Gilmar. Sim. Esse é o Moro respondendo ao Gilmar. Tanto é que não tenho nenhum problema em ir a locais públicos, inclusive a estádios de futebol.
O Moro acha que ele não tem nenhum problema em ir a local público, ele está dando uma cutucada, né, no ministro, é sinal de que ele está certo. Né? É isso, o senhor também trata a Constituição segundo essa voz das ruas. Agora precisa saber como o senhor tratou os processos que ficaram nas suas mãos. Vamos lá, o Gilmar também falou da Lava Jato, é isso? Isso, num outro momento da entrevista, Reinaldo, o ministro Gilmar Mendes criticou a abordagem da mídia em relação ao Supremo. Aspas para ele: quero dividir a minha responsabilidade com vocês. Vocês têm uma grande parcela de responsabilidade. Quando vocês dizem Gilmar solta, a decisão foi da turma, mas vocês dizem Gilmar solta e não explicam do que se trata. Houve um lavajatismo militante da mídia, a mídia aderiu a isso. Nós ficamos como os bandidos da história, aqueles que erraram ao soltar. Evidentemente, tanto é que está aí o Sérgio Moro agora se jaquitando de que onde ele vai, ele pode ir a estádio, porque não há nenhum problema, etc. Esqueceu-se da função contramajoritária do Supremo. O que é a função contramajoritária do Supremo? Não é assim, se a maioria quer uma coisa, o Supremo tem que querer outra. Não é isso que quer dizer. Quer dizer apenas que, se preciso, juízes decidem contra o alarido. Senão, não precisaria de juízes. Bastava soltar as pessoas às feras e acabou. É o mundo do Coringa. Por que tem juiz? Tem juiz justamente para enfrentar essas ondas de opinião. E não para se submeter a elas. Agora é verdade, o juiz Sérgio Moro, por exemplo, e a Lava Jato gozam. Parte da imprensa dão a eles voz, espaço, para que eles malhem à vontade o Supremo. Está lá o Sérgio Moro hoje no Estadão dando entrevista, praticamente dizendo o que ele acha que o Supremo deve fazer. Olha o atrevimento. De onde parte a mentira de que você vai soltar quase 200 mil presos? De onde parte essa mentira? Isso foi dito com base em que dado? Se não em nenhum. Por quê? Mas por que é tão importante para o Sérgio Moro que a Constituição não seja cumprida? Porque ela não sendo cumprida nisso, ela não será cumprida em mais um monte de coisa. E ele vira o dono da Constituição. E ele vira o senhor da Constituição. E aí sim, daqui a pouco nós vamos para os comerciais, na volta, nós vamos falar dessa estranha operação envolvendo o PSL. E não que eu acredite que o PSL não fez coisas horríveis. Eu acho que fez. Há evidências de que fez. Há evidências de que fez. Né? Só que o Marcelo Álvaro Antônio continua ministro do Bolsonaro. Ou não continua? E aí acontece uma operação assim, justamente na hora que o presidente está querendo destruir o comando do PSL, para tomar o comando? Ora, né, ninguém é ingênuo. Quer dizer, algumas pessoas são. E outras são apenas safadas. Né? Vamos começar. Você já conhece Bálsamo Benguê? Bálsamo Benguê